A gente falou um dia desses a respeito de plantas que se dão muito bem nessa época seca, né? Essa época que o clima tá muito quente. Mas você sabe também como cuidar das plantas que de repente não suportam muito esse clima seco, mas que você tem que cuidar delas. Como devem ser esses cuidados? E as dicas para quem tem plantas também em vasos. Para quem tem plantas em vasos, vasos de barro, vasos de plástico. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? E hoje a gente convidou aqui a nossa querida Simone Silva, que é florista, aceitou o nosso convite para dar uma dica aqui. Olha a quantidade de plantas que ela trouxe para o programa. Tudo bom? Tudo Menina, bom, tu caprichou, não foi? Foi sim. Muito bom. Caprichou e trouxe uma quantidade de plantas. Nós não vamos falar de todas elas, é simplesmente para você dar uma olhada e você já ter aquela referência. Ah, eu tenho essa planta em casa. Meu Deus, a minha tá morrendo, não sei por que tá morrendo. Tá no vaso, já tentei tirar do vaso e colocar mesmo diretamente no chão. E, sinceramente, não tá tendo aquele cuidado, ela tá morrendo. Aí a gente chama atenção para essa época quente que ainda não começou, né? O BR Obró, mas o clima tá que tá. E ontem, esse final de semana, parecia que o sol tava em cima mesmo da gente, sim, né? Sim. Esse tempo quente, a gente tem que se hidratar muito bem e hidratar também Vem mais as pra cá plantas. pra poder todo mundo te ver lindona. E tem que hidratar bastante as plantas. Esse tempo seco, ele evapora bem mais rápido a água. E por conta disso, a gente tem que ter um cuidado de estar regando ela pelo menos 2 vezes ao dia, né? Tem que estar regando e ter a certeza que a água, ele molha totalmente o substrato. Sim. Não é somente aquela rega superficial. Sim. E também muito importante a questão de borrifar a água. Pronto, tempo seco, ele evapora muito rápido. Também tem a questão do jarro de barro. O jarro de barro, a gente tem que se atentar, porque ele meio que ele suga a água da plantinha, né? E ele tem que estar assim, ó, friozinho. Ai, você molha também o vaso? É. O vaso de barro. Sim, de preferência. Não só aqui, mas aqui O não jarro. só a planta, o jarro. Sim, de preferência colocar ele também um pouco dentro da água, que é para ele absorver a água e manter, senão ele acaba que sugando a água da plantinha às vezes, o jarro de barro. Verdade. Olha só essa dica. O jarro de barro, a água que você coloca aqui, ele suga para ele, rouba essa água da planta e às vezes essa planta fica com sede. Sim, aí tem que ter esse cuidado de regar bem para regar até mesmo o jarro. E, gente, que legal, colocar na água para que então ela fique bem úmidazinha, porque o clima tá muito quente. Tá muito quente. E esses vasos de plástico, como é que a gente tem que ter o cuidado para que essa planta também fique ali mais assim, cuidada com esse clima seco? O jarro de plástico, ele é meio assim que neutro, né? Tá, não vai influenciar tanto. Isso, é a questão da planta mesmo. Eu tenho aqui a rosa do deserto. Sim. Ela já aguenta tempos, ela já não gosta de água. Sim. Ela fica até bem mais frondosa nesse tempo quente. Ela cai as folhas e nasce bastante flores. Mas tem as plantas que amam água, como as roseiras, os hibiscos. Outras plantas. A gente já tem umas que não gostam tanto de água, porém tem que ter o cuidado da borrifação, né? Pronto, elas não vão gostar muito Sim. de água na raiz, mas isso não deixa também de ter que refrescá-las, né? A gente também tem as plantas com flores que não gostam de água na flor, porque apodrece, mas no substrato elas amam. A gente tem os anturos, eles amam água nas folha e flor. Já no jarro ele não gosta. Meu Deus, presta atenção. Vamos focar aí, meninos. Nós temos aqui, ó, esse vasinho com flores. Agora eu entendi porque que nem as flores morrem. Isso. Porque esse tipo de flor, viu, Jéssica, não gosta de água nelas. Elas não gostam. Se você jogar água na flor, ela apodrece, Isso, ela morre. mais rápido. Mas ela gosta no substrato. No substrato. Já esta daqui gosta nas folhas e nas flores e não gosta no substrato. Eita. E a gente também tem que ter o cuidado da limpeza das folhas. A gente tem que pegar ou um paninho, uma flanela, ou um algodão e limpar todas as folhas para elas respirarem melhor. Quais são essas folhas mais largas?
Em geral, todas. Eu não sabia disso. É porque ela respira, e se ela respira, ela cresce e desenvolve. Tá aí após vendo? a limpeza, aí tem a rega. E também muito importante, como vai regar mais, tem que adubar. Porque senão vai lavar o substrato. Você deu dicas aqui valiosíssimas de mandar um abraço para minha amiga Laura, minha vizinha, que é quem cuida do nosso jardim. Laura, você vai ter um trabalho a mais. Agora tem que chamar as vizinhas para passar esse paninho aí nas folhas. Pois é. Ela que gosta de aguar lá a grama, agora ela vai ter um trabalho a mais. E tem muitas folhas, ela tem muitas plantas com folhas lá no quintal e é interessante essas dicas. Então, assim, basicamente o cuidado é conhecê-las, né? Eu tô vendo que você trouxe um pé de tamarim, de romã. De romã. É, aqui é uma... É miniatura, é? É, aqui é um bonsai, é uma frutífera. Ai, aqui, gente. aqui ela já tá secando, aí já tem que ter o cuidado da poda, né? Tirar as folhinhas secas, as florzinhas secas, pra ela ter um maior desenvolvimento. Deixa eu mostrar pra quem tá em casa. Olha, já tem um fruto. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha que lindo. Gostei, nunca tinha visto. Uma romã anãzinha, assim, pequenininha. No Plantas Teresina a gente sempre tem bonsai com frutíferas. Muito bom. E a fruta madura, né? Sim, sim. Muito interessante, pequenininha, mas madura. Eu queria que você falasse das pimentas. O que falar das pimentas? As pimentas, elas requerem bastante água e bastante sol. Sim. Não é porque tá nessa época de calor que a gente tem que tirar algumas plantas que elas são do sol, tem que tirar do sol. Não. A gente tem que ter o cuidado com a rega. Sim. Aí sempre tirar as que já estão maduras para poder nascer novas galhas e novas pimentas. Muito bom. Outra dica que eu queria que você passasse para aquelas plantas que grudam a parede e que como é que elas podem ser trabalhadas dessa forma? Porque elas estão ali naquele calor das paredes, né? Do sol que bate diretamente no muro. Sim. Ali elas já meio que estão adaptadas. Algumas plantas elas gostam realmente do calor, mas a gente tem pode que molhar também, né? Tá regando mais vezes, umas 2 vezes no dia, a borrifação, molhar aquele espaço para ficar bem úmida, para aguentar o sol do dia inteiro. E muito importante, a principal rega é pela manhã. Porque quando você rega pela manhã, quando vai ao passar do dia que o sol vai ficando bem mais quente, ela já aguenta, porque ela tem água. Às vezes a planta ela seca, não é pelo sol, porque ela é uma planta de sol, é porque ela já não tem mais água ali nela e o sol vai secar as águas das flores dela, a água das folhas. Muito bom. Aí fica as dicas para quem quiser saber mais um pouco a respeito dos cuidados com essas plantas. E aí a gente chama a atenção das gramas. Eu queria que você me falasse, porque a gente vê a grama secar muito. Molha e às vezes ela não fica bonita. Pra gente encerrar esse papo gostoso. Aqui tem muita planta, muitos cuidados. Quem quiser vai poder entrar em contato com a nossa querida florista através do Instagram, não é isso? Sim, Plantas Teresina. A gente dá todo um suporte. A gente tem a venda, tem a pós-venda. A gente ensina como cuidar daquelas plantinhas. Se possível levar, a gente cuida também. Ai, que bom. Aquele cuidado diretamente lá. Sim, sim. Você tem algo para falar das gramas? A grama, ela tem que ter o cuidado da rega pela manhã e evitar pisar, porque às vezes está lá, o ideal é fazer um espaçozinho para caminhar. E também tem os adubos líquidos, né? Porque o adubo ele tem que ser líquido, ele não pode em si ser o NPK que vai queimar. A gente tem alguns adubos líquidos que dissolvem. Que ajudam, né, no cuidado com essa grama. Sim, porque alguns adubos eles podem prejudicar queimando a planta. Muito bom, você sabe de tudo, né? Então é maravilhosa. Muito obrigada, nossa querida Simone, que veio aqui dar essas dicas perfeitas para as plantas nesse clima seco. E de manhã, de preferência, que horas? De manhã, umas 8 horas. É o horário bom. Sim, sim. Tá certo. Obrigada, tá? Obrigada. Tudo de bom pra você, minha amada.